Em 2002, o casal de namorados Suzanne e Daniel declaram-se culpados pelo assassinato dos pais de Suzanne. Ao longo do julgamento deles, ambos deram versões diferentes sobre o crime, que, à época, teve grande repercussão e gerou indignação de toda a população. A direção é do brasileiro Maurício Essa. Eu posso dizer que a única coisa que acertaram desse filme é o fato de estar em streaming e não primeiramente em cinema. Porque se tivesse sido transmitido no cinema, não teria dado certo essa ideia de fazer o ponto de vista do outro. Não teria dado certo mesmo, principalmente agora em pandemia. De resto, é uma história muito simples, muito padronizada, uma edição muito padronizada, o roteiro muito simples, para uma história que mexeu com tantas pessoas, com tantos brasileiros. E uma história também muito próxima da gente, porque faz 20 anos desse caso, quase 20 anos que esse crime aconteceu e até hoje certas coisas são inexplicáveis. Como é que uma garota, uma adolescente, uma mulher mata os próprios pais? Isso é uma coisa, um ato psicológico muito forte. Como é que transmitir isso para o cinema? O que eu gostaria de ter visto era algo aprofundado disso, algo mais aprofundado do ponto de vista da protagonista, da Suzanne von Richthofen. E não é bem isso que acontece nesse filme. De certa forma, a interpretação da Carla Dias é boa, ela tem umas reações muito boas, a partir do momento em que, por exemplo, tem outros personagens se dialogando e a gente vê as reações da Carla Dias, a gente vê, de certa forma, a Suzanne e não a Carla Dias. Mas os outros personagens, principalmente dos irmãos Cravinhos, são muito unidimensionais. Os pais dos dois são muito unidimensionais, são muito de uma camada. Não há um aprofundamento dessa história. Além disso, isso eu tenho que ressaltar muito, a ideia de fazer o ponto de vista do outro dividido em dois filmes, em duas produções, levou a certas discussões que já mataram há muito tempo. Ou seja, renasceu certos assuntos que já morreram durante o caso. A gente sabe muito bem o que aconteceu, quem eram os culpados e os principais motivos. A gente sabe, por exemplo, que a Suzanne é uma psicopata, apresenta um alto grau de psicopatia, que ela era sedutora, que ela era muito manipuladora. E isso é verdade. Até hoje existem casos de pessoas na prisão em que ela está que também sofreram esse tipo de manipulação. E ela tem esse grau de psicopatia. Isso está presente no filme de maneira muito indireta. No momento em que a gente vê o ponto de vista dela, esse grau diminui bastante. Parece que a gente está vendo um lado mais benéfico da personagem. Não vamos dizer que o filme é maniqueísta, que tem o bonzinho e o vilão, mas ele transmite isso muito mais acentuado do que poderia ser. E se tratando de um caso real, é difícil engolir certas coisas. A primeira parte do filme é quase que uma malhação. É um relacionamento entre dois jovens que se apaixonam e não vai além disso. Uma pena. A ideia de fazer dois filmes diferentes é um pouco estranho, porque tem várias cenas muito parecidas mesmo. Na verdade, as cenas são bem iguais, com poucas diferenças, né? Em um filme a gente vê um sendo com mais maldade e o outro menos, e o outro vice-versa. Eu acho isso um recurso muito novelesco para uma história tão forte, de certa forma. E para um assunto que mexeu tanto o Brasil, eu queria que tivesse aprofundado mais a história mesmo. Personagens, por exemplo, muito importantes para o crime, que foram importantes para o desenrolar dessa história, são super unidimensionais. Um exemplo é o Andréas, que no final é uma criança que brinca e que gosta muito do Daniel Cravinhos e se limita apenas a isso. Cenas dos tribunais também são muito importantes, o julgamento, quando o caso finalmente é dado seu veredito e a sentença é dada, é um dos momentos clímax desse crime, desse caso que mexeu com o Brasil. E o filme, ele limita por algumas frases, alguns diálogos e nada mais. Existem muitos filmes melhores que retratam de crimes reais, e eu gosto muito de, por exemplo,
O Lobo Atrás da Porta, Monster Desejo Assassino, Henry, O Retrato de um Assassino, entre tantos outros. Eu não recomendaria vocês assistirem A Menina que Matou os Pais, mas ele está disponível na Amazon. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, ative o sininho para receber mais notificações e mais vídeos que virão. É isso aí, gente. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Até mais.